Durante quase 500 anos, a história brasileira praticamente ignorou a história que se passou em nossas terras antes da chegada dos primeiros colonizadores europeus. Um desinteresse alimentado pelo preconceito que não conseguia enxergar a riqueza, a complexidade e a diversidade da cultura dos primeiros povos que habitaram estas terras. São os paleoíndios, como eles são chamados pelos arqueólogos, povos que viveram aqui no Brasil até cerca de 9.000 anos atrás, 6.000 anos em algumas regiões. Os paleoíndios eram povos que não conheciam nem a agricultura, nem a cerâmica, viviam da caça e da coleta de alimentos. Mas não se pense que eram povos atrasados. Eles deixaram aqui no Brasil um riquíssimo acervo cultural e verdadeiros tesouros artísticos. É este passado, cheio de enigmas e mistérios, que os arqueólogos vão aos poucos começando a desvendar. Então, como nós fazemos uma história de 500 anos do Brasil, desde a instalação dos portugueses, a vinda dos imigrantes, os africanos, assim nós estamos tentando fazer a mesma história, exatamente do mesmo jeito. Saber de onde eles vêm, onde eles moravam, como viviam, o que comiam, como eram as famílias, quanto tempo eles viviam, como se encontravam os diferentes grupos. Quando nós temos crises de crescimento, por exemplo, quando vem alguma coisa nova e um grupo que era caçador simples, ele se transforma, por exemplo, num sambaquiano. Ou um caçador simples se transforma num agricultor. Então, é uma história completa, não é só recolher pecinhas bonitas para o museu, mas escrever uma história em que nós contamos todos os detalhes da vida deles, da saúde, da cultura, dos lugares onde eles viviam, das crises em que eles entravam. A primeira descoberta arqueológica importante no Brasil aconteceu no século passado. Ao realizar escavações aqui na Lapa do Sumidouro, em Minas Gerais, o cientista dinamarquês Peter Lund encontrou um cemitério com 30 ossadas humanas, de um povo ainda desconhecido e que recebeu o nome de o Homem da Lagoa Santa. Dr. Lund acreditava que as ossadas teriam mais de 10.000 anos. E ele estava certo. 135 anos depois das primeiras descobertas do Dr. Lund, as grutas e abrigos da região de Lagoa Santa continuavam trazendo novas revelações sobre a pré-história brasileira. Em meados da década de 70, a equipe comandada pela arqueóloga francesa Madame Imperer fez essa gigantesca escavação aqui na Lapa Vermelha. Nestas escavações foi encontrada a ossada mais antiga de todo o continente americano, com cerca de 11.600 anos. É de uma mulher que os arqueólogos batizaram de Luzia. Recentemente, a Universidade de Manchester, na Inglaterra, fez a reconstituição do rosto da mais antiga brasileira. Estudos científicos feitos no Brasil revelaram que Luzia tinha entre 20 e 25 anos. Seu rosto tinha um formato estreito e a pele era escura. Os traços morfológicos indicam um parentesco com populações australianas, sem nenhuma semelhança com os indígenas atuais. O arqueólogo André Prus, que participou das escavações que descobriram Luzia, diz que ainda se sabe muito pouco sobre a vida desse povo. O problema é que nossos conhecimentos são limitados pelas poucas pesquisas realizadas em período moderno ainda e pelo tipo de sítios que nós conhecemos. Essas populações foram encontradas basicamente em abrigos, grutas pouco profundas, que não são os locais onde moravam, são os locais onde enterravam eventualmente os mortos, praticavam algumas atividades, mas não o lugar onde eles moravam a maior parte do tempo. Por isto, nós conhecemos algumas atividades deles, mas a vida cotidiana permanece ainda praticamente desconhecidas. Ainda não se sabe como e por que o povo de Lagoa Santa foi extinto. Mas aqui no Vale do Peruaçu, norte de Minas Gerais,
O arqueólogo André Prus verificou que os vestígios da presença do homem de Lagoa Santa desapareceram à medida em que um outro povo começou a habitar a região. A comparação dos crânios do homem de Lagoa Santa com as ossadas encontradas no Vale do Peruaçu mostrou que esses povos eram de origens diferentes. Os povos mais recentes são ancestrais dos índios atuais. E como terá sido a convivência entre estes dois povos? Misturaram-se, não se misturaram, certamente se misturaram um pouco, mas as características da nova população sobrepujaram totalmente a antiga. Seja porque eram características dominantes, em termos biológicos, seja porque a população antiga era pouco numerosa e foi realmente submergida pelas novas ondas. Isso nós sabemos ainda. Descobertas como esta estão contestando a teoria norte-americana sobre a ocupação do continente, que era a mais aceita pela comunidade científica. Segundo essa teoria, durante a última glaciação, o nível dos mares baixou e surgiu uma ponte de terra entre a Ásia e a América, a Beríngia. Há 12 mil anos, no final da glaciação, o homem saiu da Ásia atravessando essa ponte e se espalhou pelo continente americano. Mas muitos arqueólogos, embora não cheguem a um consenso, dizem que a chegada do homem ao Brasil é bem mais antiga. Eu tenho a certeza, tenho as provas de que o homem estava aqui pelo menos há 60 mil anos atrás. Para chegar aqui no interior, a essa época, ele deve ter aportado as costas do continente por volta de pelo menos 80, 100 mil anos atrás. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai ser comprovado, que houve vários grupos que vieram para a América há muito tempo e que esses grupos tomaram caminhos diferentes. Alguns vieram pelo mar e não existe nenhuma impossibilidade de vir pelo mar. Essa ideia do homem sair correndo, assim, lá da Beríngia e correndo até lá a Patagônia é absurda, quer dizer, não entra dentro dos padrões de vida dos povos caçadores-coletores. É típico do acadêmico que não tem um conhecimento profundo de como vivem essas populações, né? A Beríngia, naturalmente, foi uma das vias de passagem, mas não era a mais cômoda, aliás, porque eles vinham por terra, eles vinham simplesmente dentro de um freezer, vinham congelando, porque era um frio terrível, né? Quer dizer, eles tinham que ter uma excelente tecnologia para se defender do frio para passar lá. Então, o que é mais fácil, a tecnologia da navegação ou a tecnologia de viver no frio, não é? As provas que a arqueóloga Niede Guidon afirma ter sobre a antiga presença do homem foram encontradas aqui, em meio à bela paisagem do Parque da Serra da Capivara, sul do Piauí. No sítio do Boqueirão da Pedra Furada foram descobertos objetos em pedra lascada junto às cinzas de carvão, datadas em 48 mil anos. Mas a presença de vestígios arqueológicos 1 metro abaixo indicaria que o homem já habitava a região há 60 mil anos. Esse material de pedras lascadas, ele então inicia de uma maneira tosca, com um pouco matéria-prima limitada, e depois ele começa então a utilizar matérias-primas de melhor qualidade, de uma maior escolha, e a tecnologia se aprimora muito e se diversifica, muitos tipos diferentes. E depois, de repente, por volta de 5 mil anos, aparentemente chegou um outro povo. E esse povo que chegou começou a ocupar o território dos de tradição nordeste. Esse povo, ele pintava, a tecnologia de pintura deles também era pior, quer dizer, não fazia aquela coisa primorosa. O material de pedra lascada, o material lítico deles era de tecnologia pior. Então existe a possibilidade de que esses povos novos que chegaram, apesar de ter uma tecnologia de pedra lascada pior, a tecnologia da pintura também, talvez eles tivessem uma grande capacidade na guerra. Eles poderiam ser grandes guerreiros e os outros não eram.
Outra fonte de informações importantes sobre a vida daqueles povos está nos belíssimos painéis de pinturas rupestres. E há dezenas deles aqui na Serra da Capivara que contam mais de 15 mil anos de história. Interpretar o que quer dizer cada figura, cada símbolo, é considerada uma tarefa impossível pelos arqueólogos. E algumas tentativas que já foram feitas são vistas como meras aventuras, bem ou mal intencionadas. O que não quer dizer que essas pinturas não possam nos falar sobre a vida daqueles primeiros povos. Esses painéis contam a história da nossa pré-história. Nós temos, inicialmente, o que nós chamamos da tradição, que é a mais antiga, que ela se caracteriza por uma grande narratividade, animais, seres humanos desempenhando funções, fazendo atividades, não é? E atividades várias, atividades de todo dia, atividades cerimoniais, cenas de sexo, parto. Então, esta tradição nordeste, ela dura pelo menos 15 mil anos. Quer dizer que, então, é uma tradição que dura muito tempo e que, durante esse tempo, ela vai evoluindo, porque toda a sociedade evolui e se vê que a tradição de pintura vai evoluindo junto com a evolução social. Agora, o que é interessante é que é uma evolução na qual se vê que há um aumento da população, não é? A população se torna mais densa, porque o número de sítios aumenta muito. Os sítios por volta de 8 mil, 7 mil anos atrás são um grande número, são riquíssimos, têm uma técnica aprimorada, desenhos assim absolutamente primorosos, não é? E tudo isso se desenvolve sem haver nenhuma demonstração de que essa sociedade tivesse problemas como tem a sociedade atual aqui na região. Quer dizer, é uma sociedade que passa de um clima tropical úmido, com um tipo de vegetação que aqui na região, do lado sul do parque, era a Mata Atlântica e do lado norte era a floresta amazônica. Quer dizer, eles viviam no verdadeiro Éden, tinham de tudo. Depois começa essa época seca, mas nessas populações você não vê que essa mudança tenha afetado. Quer dizer, eram sociedades ricas, ricas no sentido social, quer dizer, ricas como um todo. Porque hoje nós podemos falar de países ricos, mas não de sociedades ricas. Porque, em geral, mesmo nos países ricos, a renda é distribuída de uma maneira que não é equitativa, né? Ali não, você vê que era uma sociedade que vivia bem. A presença do homem há 25 mil anos no Mato Grosso e o registro do encontro dele com uma preguiça gigante. A seguir. antiga presença do homem nas terras do Brasil aconteceu neste sítio arqueológico localizado em Rosário do Oeste, Mato Grosso, onde fica a Fazenda Santa Helena. Há 15 anos, arqueólogos realizam escavações neste local. Recentemente, eles chegaram a uma profundidade de 3 metros. E aí, tiveram uma surpresa. Encontraram o registro de um encontro ocorrido há 25 mil anos. Um encontro entre o homem e uma preguiça gigante, animal da megafauna brasileira extinto há mais de 10 mil anos. Então, nós temos agora a certeza total que 3 processos de datação
diferente, confirmam, corroboram este período de 23, 25 mil anos, né, com material que é diferente, osso, terra, né, o sedimento e o carvão, e são processos diferentes, cada um independentemente, todos eles chegaram nesse mesmo resultado. Neste local, nós havíamos encontrado materiais arqueológicos, quer dizer, material lascado, material em pedra trabalhada. Encontramos também uma fauna que não existe mais hoje, o preguiça gigante, um glossotério. E vimos que esse material arqueológico, material lítico, né, estava completamente ligado a esse material ósseo dessa fauna extinta. Nós encontramos fragmentos ou ossos inteiros, como vocês veem aqui, isso existe no sítio. E está bem datado. Agora, e por que o homem estaria lá? O homem está lá por causa de um dos ossos dessa fauna que foi transformado pelo homem. Eu tenho aqui um pequeno osteoderme, né? Esses ossículos, né, que existem sobre a pele do animal, que está completamente abrasado. Ele tem as duas faces que foram mesmo esfregadas, né? Ele foi retalhado um pouco o contorno e temos aqui evidências de duas perfurações para fazer disso um orifício para o seu colar. Isso é uma informação extremamente importante, porque mostra essa interação, né? O homem, ele não ignorou este período, este animal, ele conviveu com ele, né? E transformou em adorno, né? Ele fez isso um pequeno colar, né? Esse animal. Este ambiente de clima quente, de paisagem terra, mas um pouco inóspita, parece ter exercido um enorme fascínio nos homens pré-históricos que viveram aqui. De 10 mil anos para cá, a presença humana está cada vez mais bem registrada, chegando a nos contar detalhes sobre sua vida. Nós temos aqui exemplos de estojo periano, né? Tem mesmo uma dobradura que é feita só e dá mesmo a mesma forma de ouro como são utilizados hoje. E se trata de solos datados, né, de 2 mil anos, 3 mil anos atrás, e também de momentos um pouco mais recentes. Na visão dos arqueólogos que pesquisam o sítio de Santa Helena, todas essas descobertas têm um significado que vai muito além de um simples achado arqueológico. Elas derrubariam de vez velhos preconceitos que limitavam os horizontes da pré-história do Brasil e do continente. Qualquer descoberta em arqueologia, ela vai ser sempre uma novidade, vai enriquecer. Não precisa ser antigo para ser importante. Qualquer Santa Helena, nós podemos falar toda a sua vida, né? Ele viveu muitos milênios, né? E quase que até os dias de hoje. E o que é interessante é dizer que realmente ele esteve lá ao redor de 23 mil anos. Então isso daí é muito importante. Por quê? Se trata do centro da América. Então nós estamos longe de qualquer origem, né? Não foi para partir daí e nós estamos confiantes. Tem populações mais antigas em outros lugares. Não é ali que surgiu o homem. Com certeza tem outros lugares que precisam ser procurados. Esse tipo de trabalho, tipo de análise da antiguidade da América está crescendo hoje, sem esses preconceitos que limitavam um período. Hoje sabemos que não precisa de ficar preso à noção de 12 mil anos, né? O homem existe mais antigo e isso é provável. O exuberante painel de pinturas rupestres deixados pelos homens que viveram aqui também são uma fonte inesgotável de pesquisas para a equipe de arqueólogos. Eles estão convencidos de que essas centenas de sinais deixados nas rochas querem nos dizer algumas coisas. Mas o que exatamente? Acontece que nós, os homens modernos, não sabemos de que se trata atrás dos sinais.
senão que nitidamente se trata de um tipo de linguagem, de meio de comunicação gráfico, através das imagens. Não é a escritura, é antes da escritura, mas já é como a escritura uma maneira de comunicar entre os homens. Tem representações humanas, figuras humanas, seja de cor preta, seja de cor vermelha. E todas têm uns aspectos semelhantes do que se conhece com os índios atuais. Não quero dizer que são representações dos índios atuais, de jeito nenhum. Parece muito mais antigo, pode ser 2, 3 mil anos, não sabemos, mas não é recente. Tem animais fantásticos, gozados, estranhos. São macacos, mas macacos que têm comportamentos de homens. Então, o imaginário, o fantástico, faz parte daqueles desenhos. E tem ainda um outro tipo de animais que são animais também verdadeiros, mas também tem uma coisa comum, são pássaros ou aves, vistos de frente. Eles estão andando de pé como a gente. E esta ambiguidade, este jogo de sentido entre aquela fauna que voa e o homem, mostra bem que tudo isso também faz parte dos sonhos dos homens antigos como dos homens atuais. Em certos lugares do paredão, não tem um pedacinho de parede sem pintura. Parece como uma frenesia de simbolizar, de comunicar. Mas não de uma maneira desajeitada, não de uma maneira louca. Por exemplo, no centro do abrigo, a 2, 3 metros de altura no paredão, tem grandes figuras animais, tem uma grande anta, tem um veado, estão bem localizados. Um pouquinho por baixo tem figuras humanas imaginárias, monstruosas, com pernas enormes, abertas, braços de fortão, e, enfim, embaixo do paredão tem filas assim de veados de cor vermelha. Tudo isso significa que o paredão foi totalmente organizado. Como nós homens modernos, nós somos capazes de criar e organizar todas as mensagens que nós queremos dar para os outros, eles conseguiram organizar o espaço gráfico para traduzir todos os símbolos deles, todos os significados. Não sabemos o que significa tudo isso, mas sabemos que tudo isso está significando. Estamos recebendo do passado uma onda de significação, de símbolos. E isso que é bonito dentro da pré-história, porque dá uma ligação quase direta com a alma daquele povo que sumiu. A seguir, a chegada do homem ao sul do Brasil, a arte gravada nas ilhas de Santa Catarina e como viviam os homens do sambaquis.
anos, o homem chegava ao extremo sul do país, passando a ocupar todos os quadrantes das terras que hoje formam o Brasil. O abrigo do arroio de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, revelou aos arqueólogos como viviam os primeiros povos a ocupar esta região. Esses grupos nômades, também sabemos que eram nômades, pertencem àqueles mesmos que migraram para a América, os primeiros povoadores, quer dizer, eles migraram para a América, nós aceitamos a ideia de em torno de 13 mil anos, através do Estreito de Bering, e aqui, nesta região, chegaram em torno de 10, 11 mil anos. E aqui nesse abrigo, um dos locais de indícios de ocupação mais antiga no estado, nós temos datação de carbono 14, realizada nos Estados Unidos, que nos acusaram 9.400 anos, que não pertence à base do abrigo, ou seja, o início da ocupação. O início da ocupação, nós pensamos que deva alcançar em torno de 10 a 11, mais próximo de 11 mil anos antes do presente, ou seja, 9 mil anos antes de Cristo. A chegada do homem aqui no Rio Grande do Sul, em torno desses 11 mil anos, o clima e portanto, a vegetação eram outras, predominavam os ambientes abertos, né? E o clima era bem mais seco. Então, aqui, nesse microambiente, ele obtinha os recursos necessários, né, para a sua sobrevivência, excelentes recursos, né? Já nos seus arredores, ele obtinha os produtos de alimentação oriundos do campo. E isso também foi comprovado aí no abrigo, isso que nós estamos afirmando, baseado nos restos de alimentação aí encontrados, né? Nós encontramos do campo, por exemplo, casca de ovo de ema, ossos desse próprio animal e fauna de floresta, capivara, porco do mato, tamanduá. As condições ambientais deste abrigo permitiram que ele fosse ocupado por mais de 10 mil anos. Até 700 anos atrás, ainda havia moradores aqui, mas já eram de um outro povo. E encontramos nos níveis superiores, que seria a última ocupação, fragmentos de cerâmica da tradição taquara, que é um grupo completamente distinto da tradição umbu. A tradição taquara é um grupo de ambiente de floresta. E ele veio justamente com a expansão da floresta. Com o avanço da tradição Humaitá, a umbu recuou para o sul, para a zona de campo, né? E era um ambiente que não era estranho a eles, né? Era o seu ambiente, né? Não sei se vamos usar o termo de predileto, mas era o seu ambiente característico, né? Devido ao instrumental leve, não é instrumental de floresta, não é instrumental pesado, por exemplo, para derrubar uma árvore ou um arbusto, cortar galhos, né? São tudo instrumentos de pequenas dimensões, né? As pontas, os raspadores, tudo peças que giram em torno de 5, 7 centímetros, ao passo que o Humaitá, o instrumento médio gira em torno de 20 centímetros. O arqueólogo Pedro Mendes afirma que os povos da tradição umbu são os ancestrais dos charruas e minuanos, índios guerreiros que se tornaram extremamente habilidosos no uso do cavalo, mas que não conseguiram sobreviver ao domínio das colonizações espanhola e portuguesa. O charrua, o minuano, enfim, o índio do campo, que são os descendentes desses primeiros ocupantes aqui do sul, que eles foram usados primeiro como soldados, né? Foram usados como buchas de canhão, como frente de batalha, e depois, principalmente pelos espanhóis, né? Na disputa do território, e quando as fronteiras se estabilizaram, eles foram simplesmente exterminados. Povos que habitaram o litoral do Brasil também deixaram inúmeros enigmas que até hoje intrigam os estudiosos. Nas ilhas localizadas na costa de Santa Catarina, os petróglifos, figuras gravadas em pedra, causam até hoje surpresa e admiração. Na ilha do Campeche, bem próxima de Florianópolis, as gravuras sobem pelos costões. Como aqueles homens se equilibravam no alto dessas rochas para realizar um trabalho tão árduo e, ao mesmo tempo, sofisticado e belo para imprimir sua arte nessas rochas. E o que eles pretendiam com isso?
A jovem guia que acompanha os turistas tem suas próprias explicações. O que a gente fala não é comprovado, porque não foi feito um estudo bem aprofundado aqui na Ilha do Campeche. E essa civilização, a gente acha que ela é muito religiosa, porque a maioria das inscrições estão viradas para o lado leste, onde nasce o sol, porque o deus deles era o deus do sol. Eles têm, assim, um costume muito parecido com o dos incas, maias, astecas. Se a pessoa pensar bem, olhar essas inscrições de 4 mil a 6 mil anos, quantos mil anos forem, até 100 anos atrás pode ser, a gente vê que é história, é pré-história, né? A gente vê como isso é importante para nós, para mim é importante. Na verdade, nem os arqueólogos sabem dizer qual a idade dessas gravuras, muito menos o que querem dizer esses sinais. E nenhuma das interpretações tentadas até hoje é reconhecida como tendo base científica. Não foram só os arqueólogos que não conseguiram decifrar esses desenhos. Aventureiros também tentaram decifrar e se deram mal. No século passado, caçadores de tesouros chegaram a dinamitar rochas como essa, achando que sob elas encontrariam ouro e outras riquezas. Não encontraram nada, mas conseguiram destruir parte do tesouro da arte rupestre brasileira. E quem teriam sido os autores dessas obras? Os Tupi-Guarani, povos da tradição Humaitá que vieram do Planalto? A hipótese mais provável, apontam os estudiosos, é que essa arte tenha sido deixada aqui pelos homens dos sambaquis, povos que há 6 mil anos começaram a dominar quase todo o litoral brasileiro. O Museu do Homem do Sambaqui de Joinville, Santa Catarina, nos coloca em contato com esse povo que tinha o extravagante hábito de colecionar conchas, montanhas de conchas, e sobre elas erguiam suas casas, viviam seu cotidiano, acumulando cada vez mais restos de alimentos e neles enterrando seus mortos. Na verdade, por muito tempo se achou que os sambaquianos comiam só moluscos, né? Porque os sambaquis são constituídos basicamente ou em grande quantidade de conchas. Então, aquelas análises visuais, no geral, tendiam a considerar o molusco o alimento por base. Estudos mais recentes, dentro do que se chama zooarqueologia, têm mostrado que a pesca ela é tão ou mais importante do que o molusco. Né? E faz sentido, porque eles estão à beira-mar, a quantidade de peixe é muito grande, só que o peixe não tem a mesma estrutura que uma concha, os ossos não se preservam da mesma forma, mas também, se você fizer estudos mais minuciosos, é muito grande a quantidade de vestígios de peixe também, e uma grande variedade de espécies eles ocupavam, tanto de mar aberto, de mangue, né? E, claro, consumir os moluscos também, mas se você considerar a quantidade de carne que produz o molusco em comparação ao peixe, o peixe era mais significativo. E, bom, eles também, você encontra vestígios de mamíferos marinhos, né, no caso baleias, e tem os recursos terrestres, né, também você vai encontrar aí mamíferos que eram utilizados para alimentação, você encontra em quantidade significativa, anta, porco do mato. Exímios pescadores, caçadores e excelentes artesãos, os sambaquieiros lançavam mão de todos os recursos para fabricar seus instrumentos e adornos. O osso de peixe virava uma ponta de flecha. As conchas eram transformadas em colares. Mas esse povo era mestre mesmo na arte da pedra polida. Não só para produzir seus instrumentos, mas também para fazer arte. Os ólitos são belíssimas esculturas em pedra, bastante estilizadas, com formas de bichos. Sim, posso dizer que 100% dos óleos são polidos. E são de rochas muito duras, na verdade eles usavam também o picoteamento, né, que ele vai batendo, porque a rocha, na verdade, é difícil de lascar. Para você fazer certas reentranças da forma, ele usava um picoteamento e depois, então, ele fazia um polimento. Né? Os zeólitos são as peças de, sei lá, pelo estético mais significativo desses grupos. Né? São famosos e chamam muita atenção.
e pelas suas características, quer dizer, elas implicam num tempo, né, muito maior para confeccionar, quer dizer, uma outra situação diferente dos outros artefatos que eles produzem. São tubarões, baleias, tartarugas, duas aves em cópula e uma infinidade de outros animais. Na parte inferior, como se fosse o ventre dos animais, uma cavidade. Qual seria a função dela? E para que serviam esses objetos? Enigmas que os arqueólogos ainda tentam desvendar. As cavidades, elas podem estar relacionadas a uma possível função. Né? Se levantou já a possibilidade delas serem, na verdade, uma espécie de um recipiente para se colocar alguma substância relacionada a alguma espécie de um ritual. Não se sabe que tipo de substância, não foi encontrado restos. Né? Então, na verdade, os óleos, apesar de ser extremamente importante no contexto da cultura dos sambaquis, não se sabe exatamente ainda qual a função deles. Justamente porque a maioria das vezes eles foram encontrados por colecionadores fora do contexto das pesquisas arqueológicas que possam estar relacionados com o contexto do sítio, né, para poder fazer essas interpretações. Os enormes monumentos erguidos pelos sambaqueiros e o que teria causado o desaparecimento desse povo. A seguir. Analisando os esqueletos encontrados nos sambaquis, os pesquisadores recolhem pistas importantes sobre o modo de vida desses povos. A estatura dos homens não ultrapassava 1,60 m. A alimentação à base de peixe e frutos do mar lhes dava uma boa constituição óssea e dentes bem formados. Só que a vida durava pouco. Há muitos esqueletos de crianças e de jovens, mortos por doença ou pelas armas. As pontas das flechas que mataram este rapaz ficaram preservadas no interior do seu esqueleto. As crianças, 30% morria geralmente ainda muito cedo. A maior parte dos homens morria relativamente cedo, até os 24 anos. As mulheres aos 30, 35 e os velhos são relativamente poucos. Então isso faz parte da nossa história. Hoje que nós estamos vivendo, com 70 anos nós parecemos ainda meio jovens. Naquele tempo, uma pessoa com 18, 20 anos já tinha marcas bastante fortes de uma pessoa envelhecida. Os sambaquis ocuparam praticamente toda a costa brasileira, com exceção de parte do litoral nordeste. Mas é aqui em Santa Catarina que esse povo parece ter atingido seu auge. O tamanho dos sambaquis é impressionante. São monumentos de conchas erguidos há mais de 4.000 anos, na mesma época em que os egípcios estavam construindo suas pirâmides. A quantidade deles também é enorme, num cenário paradisíaco, entre extensas praias ainda desertas, dominadas hoje pelo farol de Santa Marta. Ligadas ao mar, as lagunas fartas em peixes e moluscos que alimentavam esse povo e forneciam o material de construção desses monumentos.
O arqueólogo Paulo de Blases, há 3 anos, estuda estes sambaquis. Descobriu que os maiores deles são imensos cemitérios, uma prova de que a região era intensamente habitada. Aqui podemos mostrar claramente o que é um sambaqui. O sambaqui, a palavra vem do Guarani, quer dizer montes de concha, monte de conchas. E aqui está, tá certo? Dá para ver claramente nesse corte de sambaqui como é que ele é formado. Não é um amontoado de conchas caótico, desordenado. Existe um processo de construção, né? No caso desse sítio, associado a sepultamentos. Trata-se de um cemitério. Então tem o primeiro nível de sepultamentos, onde é enterrado o corpo, e um monte de conchas que marca aquele sepultamento. Em seguida vem uma camada preta, que foi o topo do sambaqui um dia. E esse processo vai se repetindo e o sambaqui vai subindo. Então dá para ver aqui as diversas camadas, como o sambaqui vai se formando. Houve um momento em que o topo do sambaqui era aqui, depois foi aqui, depois aqui e atualmente lá em cima. Esse é o processo que leva o sambaqui a ser construído, visto verticalmente, mas também ele se expande, né, numa área, no caso desse sítio aqui, que é o sítio Sambaqui Jabuticabeira 2, por uma área de quase 400 metros de extensão. Esse sítio é bem peculiar. A gente não encontrou nesse sítio evidências conclusivas de habitação. Talvez na camada de cima, uma camada preta, tenha sido habitação na fase final de ocupação do sítio. Mas, no mais, durante pelo menos 600 anos de ocupação ou mais, esse sítio foi exclusivamente um cemitério. Uma vez feitos os sepultamentos, as conchas avolumam e marcam os locais de sepultamento, e sobre os sepultamentos, eventos que não estão muito claramente definidos ainda, ocorrem associados a esses sulcos que vocês veem dessas camadas de superfície, que são estacas, paus fincados, que formavam algum tipo de estrutura que marcava a sepultura ou está ligada a algum tipo de cerimonial que era feito em relação a essas sepulturas. Exatamente o que acontece a gente não sabe, mas tem muito menos concha nessas camadas e muito mais restos de peixe, né? Talvez festins, grandes comilanças em torno da figura do morto, né? É interessante pensar o seguinte: se a partir de 2.900 anos, 3.000 anos, esse sítio começa a ser construído e ele é exclusivamente um cemitério, isso pressupõe que já tinha uma ocupação considerável na região bastante anterior, pelo menos 4.000 anos ou mais, uma demografia razoável, quer dizer, bastante gente morando na área desde pelo menos 1.000 anos antes. E esse sítio ele é contemporâneo de vários outros sítios na área. O Garopaba do Sul é um sítio que já tinha 21 metros de altura na época em que este sítio começou a ser construído. O que significa que tem muita gente vivendo em torno das lagoas, são populações estáveis, populações demograficamente expressivas, bastante gente, né, vivendo da pesca nas lagoas, dos moluscos e também dos camarões, enfim, de tudo que as lagoas oferecem. Não só a população era muito mais densa do que se pensava, mas também a organização social era de uma complexidade que até pouco tempo atrás nem era imaginada pelos arqueólogos. Pensando nos zoólitos, pensando na estabilidade territorial e pensando também na complexidade desses cemitérios e dos sítios, a gente começa a trabalhar com a hipótese de uma maior complexidade social das populações sambaqueiras. O que isso quer dizer? Que não se trata daquela imagem tradicional que a arqueologia tinha até bem pouco tempo atrás, de que os sambaqueiros eram bandos de coletores de moluscos e pescadores que andavam de banco de molusco em banco de molusco, e cada vez que esgotavam os moluscos de uma área, eles se voltavam para novas áreas. Ao contrário, são populações estáveis que vivem no território, administram os recursos, formando comunidades e tendo provavelmente chefias que são de caráter regional. A estratégia de ocupação desta região é mais uma prova de que a organização dos sambaquis era bem mais sofisticada do que pode parecer à primeira vista. Então, nessa cena aqui, olhando nessa direção, a gente pode ver pelo menos 3 grandes sambaquis alinhados, o famoso sambaqui da Carniça e mais atrás o sambaqui da Cabeçuda, e mais esse lugar aqui no alto do Morro de Santa Marta, que nesse ambiente aberto permitem a visão um do outro.
né? Mostra que comunicação visual é uma coisa fácil nesse tipo de ambiente aberto, com fogo de noite, né? Ou até alguma coisa do tipo sinais de fumaça seria possível durante o dia nesse tipo de ambiente, né? Não sabemos se eles têm sinais de fumaça, mas uma coisa desse tipo seria possível. Junto ao farol de Santa Marta, o que vemos é o que restou de um sambaqui. E apesar de toda a destruição, seu tamanho ainda impressiona. Garopaba do Sul se orgulha de ter o maior sambaqui do mundo, o que é verdade, mas com uma ressalva. O sambaqui de Garopaba do Sul já foi bem maior do que é hoje, mas foi parcialmente destruído por, vamos dizer, tribos de homens civilizados que chegaram aqui recentemente. Corredores de motocross costumam deixar aqui as marcas dos pneus de suas motos, mas eles não foram os primeiros vândalos a destruírem esses monumentos. Na verdade, a história da destruição dos sambaquis começou desde que os primeiros colonizadores chegaram aqui. Os sambaquis têm uma longa história de destruição, né? Desde o início da colonização, que as conchas de que os sambaquis são feitos vem sendo bastante utilizado como material de construção ou para pavimentação. E a destruição se tornou mais intensa ali pelos anos 50, 60, até os anos 70, quando os sambaquis maiores, como é o caso desse aqui, do Garopaba do Sul, foram pesadamente destruídos de uma maneira industrial mesmo, né? Carretas e carretas saíam dos sambaquis. E esse processo só foi interrompido graças ao esforço de alguns abnegados, né? Aqui no estado de Santa Catarina, o Padre Rohr, famoso Padre Rohr, e outros, Paulo Duarte em São Paulo, que fizeram promulgar a legislação de proteção ao patrimônio ambiental, pensando particularmente nos sambaquis, e lutaram, né? Perseguiram as mineradoras, etc. Há 1000 anos, os povos dos sambaquis desapareceram. Qual teria sido o destino deles? Como foram extintos? E por quê? Com os povos antigos acontece a mesma coisa que acontece conosco. Quando você tem uma boa adaptação a um ambiente e não tem nenhum competidor, você vai bem. Os sambaquis conseguiram viver no litoral durante 5.000 anos, como talvez a melhor adaptação daquele tempo. Só que, nesse tempo, nas áreas mais pobres, se desenvolve a agricultura. E quando chegam os agricultores do Planalto e depois chega o Guarani, então eles não conseguem mais competir. Eles são empurrados para o lado, alguns deles devem ter se adaptado, devem ter assumido elementos dessa nova tecnologia, como nós, e outros provavelmente desapareceram porque a diferença ficou tão grande que eles não puderam mais competir. Essa não é uma coisa assim totalmente sem sentido. Se a gente olha hoje, nós temos São Paulo, uma grande cidade com toda a tecnologia. Se olha a periferia, tem ainda agricultores mais pobres. Mas você vai um pouco mais para o interior, você tem índios. Ao mesmo tempo, os índios tentam manter a sua cultura, as suas tradições, enquanto é possível. Durante milênios, muitos povos surgiram no Brasil, muitos outros desapareceram. Todos parte de uma longa história que vem desde a pré-história e sobre a qual ainda temos muito que aprender.